E aí, pessoal? Beleza? Estamos iniciando aqui nosso vídeo. Deixa eu ver aqui a iluminação. Consigo melhorá-la. Espero que esteja bem. Estou trovejando muito. Até repensei se eu iria gravar hoje mesmo. Tive que ficar com a internet meio desligada por um tempo. Enquanto tá chamando aí o pessoal. Vou falar um pouquinho sobre vida cristã hoje. Faz parte da nossa pauta com relação à apologética. Eu queria, aproveitando que nós vamos falar de vida cristã, levantar algumas questões, né, sobre sermos ou não cristãos, se os nossos jovens são cristãos de fato, se temos buscado a Deus e como temos procedido como cristãos neste mundo que vivemos. O livro que eu quero apresentar para vocês hoje é esse aqui, ó. São dois, né? Na verdade, um eu vou comentar mais. Mas no que diz respeito à apologética, eu recomendo a leitura desse livro aqui, tá? É da editora Monergismo, Notas da Xícara Maluca, N.D. Wilson. Esse livro aqui é um livro bastante interessante, é um livro de apologética, de defesa da fé. Ele trata de questões bastante profundas e ele trata de forma bastante descontraída, parece um livro de devocional. Você está lendo, ele se dá risada, é interessante. E ele vai tratando de questões bastante profundas, né? Ele trata da questão da vida, ele trata da questão das probabilidades da vida existir. Então ele trabalha uns temas bastante legais. E ele trata de uma forma mais descontraída. Temas profundos, né? Só que de forma bastante descontraída. O que é legal. Não tem aquela pegada muito científica, sabe? Então você, ao assistir ou ler o livro, melhor dizendo, assistir. Quando você está lendo o livro, você está aprendendo bastante coisas de forma mais tranquila, de forma mais relacionada com o seu dia a dia. Então eu recomendo bastante. Tudo bem, Andresa? A Andresa está aí. Esse livro, Notas da Xícara Maluca. Não é um livro muito caro, tá? Ele também não é grande. 200, aqui contando aqui com uma nota de gratidão que ele faz, 204 páginas. Então é um livro bastante tranquilo. Uma leitura, como eu disse, parece um devocional. Parece que você está lendo um livro de autoajuda, mas não tem nada a ver com autoajuda, tá? Notas da Xícara Maluca. E ele trata dessas questões aí um pouco complexas, difíceis de entender às vezes, mas tudo bem, Nilo? Beleza, meu irmão? Ele trata de questões aí um pouco profundas, sobre probabilidade da vida existir, a questão da vida e da morte. Ele tem uma passagem aqui que ele fala dos marinheiros que morreram ali na cidade dele, e é bastante legal, tá? Eu recomendo bastante esse livro aqui. Eu já li ele faz algum tempo. A Notas da Xícara Maluca é porque ele faz o comentário dele como se a vida, joinha nele,
como se a vida fosse... Sabe aquele brinquedo que você tem em parque, que é aquela xícara que fica girando? Então ele fala que a vida é como se fosse uma xícara maluca, né? Que vai girando e você às vezes tem vontade de descer, mas não pode, né? E ela roda e você às vezes fica estonteado com aquele giro. Mas a beleza por mais que seja assim, às vezes um brinquedo para crianças, né? Mas é um brinquedo radical. Eu gosto muito. Eu lembro da época que tinha um Play Center e tinha essa xícara maluca. E a gente gostava bastante de andar, mesmo depois de grande já, de andar nesse brinquedo. E ele, embora seja assim, ele gira, deixa você às vezes até enjoado, mas todo mundo gosta desse brinquedo. Ou pelo menos muita gente gosta desse brinquedo. Então, se você quer aprender um pouco de apologética de forma bem tranquila, bem descontraída, recomendo bastante esse livro aqui. Vou mostrar a última vez, tá bom? Notas da Xícara Maluca. Editora Monergismo. Os livros da Monergismo não são muito... não é tão caro esse livro, mas eles também não são tão baratos assim, tá bom? O autor é N.D. Wilson, tá bom? Então, vale a pena. Vale a pena mesmo comprar esse livro aqui. Se você quer aprender apologética de forma tranquila, esse livro eu recomendo. Mas, como eu disse para vocês hoje, o tema é vida cristã, tá? Então faz parte da nossa pauta de apologética trabalhar questões a respeito da vida cristã. Bom, extremamente importante, porque se estamos tratando de questões de como nós lidamos com a nossa fé, a vida cristã é o tema vida cristã é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque eu posso encher vocês de subsídios teológicos, de subsídios apologéticos, ensinar vocês história, ensinar vocês filosofia. Você pode aprender isso sem mim, né? Lógico, claro. Até bem, bastante. Talvez eu seja até estrague o processo, mas você pode aprender isso bastante. Eu tenho feito aqui as lives, dando as aulas e tratando desses assuntos. Você pode aprender comigo, aprender com outras pessoas melhores do que eu por aí. Mas não adiantará nada se você tiver uma vida cristã apática, uma vida cristã de baixa, né? Assim, um nível baixo, e você não se preocupar com isso. Para tratar desse tema, eu resolvi falar com vocês um pouquinho desse livro aqui, ó, O Peregrino, tá? O Peregrino, gente, é um livro da minha vida, tá? É o meu livro. O John Bunyan escreveu há 400 anos atrás, um puritano inglês. Eu já explico já o que é um puritano, tá? Um puritano inglês escreveu esse livro, mas é o livro que depois que eu li pela primeira vez, quem me emprestou esse livro pela primeira vez foi o meu amigo Rodrigo Caçapava. Rodrigo é um amigão meu. Inclusive foi meu companheiro de apologética por muitos anos. Nós éramos vidrados na revista Defesa da Fé. Eu comecei a ler a revista Defesa da Fé. Não sabia que o Rodrigo... Nós éramos da mesma igreja, mas a igreja nossa era uma igreja muito grande e a gente mal se conhecia. E aí um dia eu comecei a falar sobre isso, sobre esse tema, a dar palestras a respeito de... Na época, o foco nosso ali era outro, era mais as seitas e heresias, né? Lidávamos ali com questão de testemunhos de Jeová, adventismo do sétimo dia e essas coisas todas. Inclusive, eu falei um pouquinho sobre isso no domingo, no culto à noite em minha igreja, na pregação. O Nilo estava lá. Essa pregação está no canal da minha igreja. Eu vou ver se eu consigo também baixar essas pregações e subi-las no meu canal do YouTube. Fazer os cortes lá, deixar só a pregação,
porque lá fica, no canal da igreja, fica o culto inteiro. Falei um pouco dessa questão do sábado, do netismo, e eu pretendo tratar novamente, se tudo correr bem, no domingo, nesse domingo agora, né, tratar um pouco mais sobre esse assunto. Não, o foco não é adventismo, tá? Mas trato dessa questão ali quando eu estou pregando em Colossenses, capítulo 2. Pois bem, o livro do Peregrino, escrito por um Joe Bunyan, tá? O Nilo está aqui dizendo que viu sim, muito bom, Nilo. Foi, assim, uma pincelada, né? Darei mais uma pincelada sobre o assunto, porque o foco não é exatamente esse, ali na pregação, mas eu falo um pouquinho sobre isso daí, pretendo falar um pouco mais no domingo que vem. Eu ia falar um pouco mais, né, neste domingo que passou, mas acabei que eu dei uma explicação lá sobre o livro de Colossos, falei dos Colossenses, tem mania de falar livro de Colossos, que é da cidade de Colossos, né, dos Colossenses, e aí eu acabei fazendo uma coisa que eu não previ fazer, que foi fazer uma recapitulação, né, do livro, para poder introduzir e dar continuidade, porque ficou muito tempo sem a gente tratar desse tema. Eu já venho fazendo umas pregações no livro de Colossenses já há bastante tempo, bem devagarzinho. No começo eu fazia uma vez por mês um pedacinho, né, uma perícope que a gente chama, que é um pedacinho de texto. E aí... mais recentemente, eu vim fazendo todos os domingos, fiz uma pausa por 3 domingos, fiz pregações um pouco avulsas, né? Ou seja, tratando de temas não sequenciais, e porque nós estávamos em culto remoto e voltamos ao culto presencial, e aí eu retomei as pregações em Colossenses. Aí tive que fazer uma revisão e acabou que eu não avancei. Mas enfim, Rodrigo foi quem me apresentou o livro, tá? Ele me emprestou o livro na época, acho que foi em 2004, 2005, quando o Rodrigo me emprestou esse livro. E eu li a primeira vez e eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, eu preciso desse livro para mim. Comprei, hoje eu tenho 2 livros do Peregrino. Na verdade, eu já tive uns 4. É que a Priscila, minha esposa, emprestava o livro e o livro sumia. E aí, uma das vezes que ela emprestou o livro sumiu, eu comprei outro. Eu ficava bravo, muito bravo, quando isso acontecia. Bravo de fato, de verdade. E aí, uma das vezes que eu comprei um livro novo, alguém que tinha pego meu livro e não tinha devolvido, ainda devolveu, e eu acabei ficando com 2 exemplares desse livro aqui. Além dele, eu tenho a Peregrina, que é a parte 2 do Peregrina. Foi escrito pelo John Bunyan também. Muita gente não conhece a parte 2 do livro. Em inglês é Pilgrims 1 e Pilgrims 2, porque é peregrino, né? Em inglês não tem peregrina, não tem o feminino. O peregrino serve tanto para masculino quanto para feminino. Mas aqui no Brasil ele é lançado como A Peregrina, conta a história da esposa do cristão, que é o personagem principal do livro aqui. O Rodrigo me emprestou também a Peregrina na época, li a Peregrina quase que imediatamente após ter lido o Peregrino, e aí daí por diante eu comprei os 2, eu tenho os 2 até hoje, dois exemplares do Peregrino e um exemplar da Peregrina, e eu gosto muito de ler esse livro. Eu leio todo ano, eu leio esse livro aqui, porque é um livro que eu acho que fala muito de vida cristã. É uma ficção, tá, do século XVII, é uma ficção cristã extremamente atual, tá, extremamente atual. Recomendo muito que você leia com calma, talvez você não precise ler como eu leio, né, todo ano, não se apaixone por ele como eu me apaixonei, mas é algo que você deve ler. Leia mais de uma vez, umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, na sua vida, você deveria ler esse livro. Muita gente gosta também do Peregrino, tem gente que fala mal do Peregrino, mas tem gente que fala mal da Bíblia, né? Tem gente que fala mal de Jesus, então falar mal do Peregrino, se falar mal da Bíblia e de Jesus, o Peregrino não escaparia da crítica. Mas eu acho que ele é importante no falar da vida cristã,
porque ele pega aspectos da vida cristã, daquilo que a gente vivencia de fato, e ele transforma numa alegoria. Tá? Ele transforma em algo que, como se fosse um teatro, né? Ele tem até uma linguajar teatral, mas acho que é por causa da época que foi escrito, tal, com as falas do personagem, o nome do personagem que está falando ali no começo. E o Bunyan, como eu disse para vocês, ele escreveu o livro da prisão. Ele estava preso, e ele estava preso por ser cristão, tá? Por ser um cristão, por ser puritano. O que são os puritanos? Bom, quando a Reforma Protestante aconteceu, um pouquinho de história para vocês aí. Quando a Reforma Protestante aconteceu na Alemanha, e da Alemanha com Lutero em 1517, a Reforma se expandiu pela Europa com os escritos do Lutero. O Lutero ele era muito... ele era uma máquina de produzir livros, né? Ele produzia muitos livros. Livros grandes, livros pequenos, mas ele produzia muita coisa, muitos comentários bíblicos. O Lutero foi um cara assim de grande, produziu muito. E os livros do Lutero se espalharam pela Europa, dando início à Reforma Protestante. Depois nós tivemos um foco na Suíça, com Ulrich Zwinglio. O Zwinglio diz que ele era um padre também. O Lutero era um padre, o Zwinglio era um padre também. Bem diferentes os dois, de personalidade e tudo mais. O Zwinglio, ele era um cara mais... ele não era um cara tão... assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ele foi mais tímido que o Lutero, ele foi bem mais devagar, ele demorou para assumir a reforma, mas ele era um guerreiro, ele era um soldado. Tá? Então ele foi um pastor soldado ali padre, depois um pastor soldado ali da Suíça. Os suíços, na época, eles eram... a região era de mercenários, tanto é que teve uma época que o Papa contratou soldados suíços, era comum haver esse contrato de soldados suíços, e nunca mais esse contrato perdura até hoje, tá? De soldados suíços. Tanto é que a guarda do Papa é chamada de guarda suíça, tá bom? Zwinglio, ele diz que não sofreu influência do Lutero, mas eu acho pouco provável, tá? Mas enfim, ele diz que não, mas eu acho pouco provável que essa influência não tenha acontecido, porque pode ser que lógico, houve um distanciamento entre os dois, havia uma diferença teológica, semelhanças e diferenças, como existe hoje entre teólogos, né? Mas existia uma diferença entre eles, mas é muito pouco provável que o Zwinglio não tenha sofrido nenhum tipo de influência do Martinho Lutero. Calvino também diz que não sofreu influências do Martinho Lutero, mas os escritos do Lutero chegaram, o Calvino era francês, eles chegaram até a França, inclusive influenciou ali a universidade onde ele estudava. Depois o Calvino ele vai distanciando um pouquinho da teologia do Lutero, mas em muitos pontos eles são bastante semelhantes. O Calvino ele aprofundou, né, João Calvino, aprofundou a teologia do Lutero em alguns pontos, outros pontos ele se distancia um pouco. Mas, por exemplo, que a gente for falar da questão do trabalho, como lidar com o trabalho, o Lutero já tinha trabalhado essa questão da vocação. O Zwinglio depois ele melhora, Calvino ele melhora esse ponto. A questão da eleição, o Lutero já tinha trabalhado isso, o Calvino melhora, deixa mais claro essa questão da eleição. A ideia de que o Lutero ele ainda estava no estado bruto e para as questões ali, e o Calvino ele deu uma refinada, deixou bem mais claro na Institutas e nos seus comentários. Mas enfim, a reforma chegou na Inglaterra também, só que inicialmente o rei da Inglaterra no período era o Henrique VIII, ele não estava interessado em reforma, ele era um católico convicto, inclusive ele chegou a escrever contra o Martinho Lutero, tentar refutar Martinho Lutero, entendeu? Ele combateu veementemente o Lutero nos seus escritos, mas o Henrique VIII ele tinha o interesse de ter filhos, meninos, filhos homens,
E ele tinha, naquela época acreditava-se que quem determinava o sexo do filho eram as mulheres, e a mulher dele, Catarina de Aragão, tia do rei espanhol, né, e também o rei espanhol na época, o Carlos V, além de rei da Espanha, ele era também imperador do Sacro Império Romano Germânico, então ele era o imperador do Lutero, tá? O rei da Espanha e imperador da Alemanha, da região ali da Alemanha. Então ele era o rei do Lutero, né? Ele era o senhor do Lutero, o senhor último do Lutero. O Lutero submetia ao Frederico da Saxônia, mas o Frederico era submisso ao Carlos V. O Henrique VIII era casado com a Catarina espanhola, tia do Carlos V, e ele queria, o Henrique VIII, se separar dela. Ele pediu autorização para o Papa, alegando lá uma brecha nas escrituras. O Papa não autorizou, tanto da parte do Henrique quanto da parte do Papa, que não queria liberar, porque ele precisava de um favor do Carlos V, que era dar fim no Lutero. E também havia uma outra questão, né? Os reis espanhóis, eles eram muito poderosos. O Carlos V foi um rei muito poderoso. Acho que talvez um dos mais poderosos de todos. Acho que ele perde somente para o filho dele, o Felipe II, que foi mais poderoso que ele ainda. Mas os dois aí estão aí na cabeça dos mais poderosos reis da Espanha. Chegando, inclusive, a, mais tarde, invadir Roma e prender o Papa. Então, destituíram o Papa. Então, o Carlos V ele era muito poderoso. E o Papa, lógico, não era louco, ele temia esse poder todo do Carlos V. Ele não permitiu o divórcio. Então, o rei inglês, o Henrique VIII, ele fez uma reforma meia-boca. Ele rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, ou seja, a Igreja Inglesa, se auto-intitulou líder dessa igreja. Então, para todos os efeitos, guardadas as devidas proporções, o Henrique VIII ele era como se fosse o Papa da Igreja na Inglaterra. Fez algumas concessões para os bispos que se mantiveram leais a ele, bispos católicos, tomou todas as propriedades da Igreja Católica, isso foi muito bom para ele. Isso aqueceu os cofres da coroa inglesa, mas a reforma, embora tenha sido politicamente muito forte, ela não teve uma pegada muito religiosa, né? Não houve um foco ali na questão religiosa. Era praticamente um catolicismo. Tá travando bastante o vídeo, né? Se tá eu não sei quem está me assistindo, tá tendo dificuldade aí de visualizar? Tá travando muito? Como é que tá? Dá um... Andresa, tá travando muito? Como é que está? Escreve aí para eu saber. A Andresa agora tá tímida, não quer escrever. Espero que o vídeo não esteja travando e isso não atrapalhe depois você que vai assistir mais tarde, tá bom? Mas o Carlos V, o Henrique VIII fez então essa reforma, não mexeu com o ponto religioso, ele manteve a questão ali mais na mudança política, nessa pegada aí. Não quis, tá travando sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se é a minha internet que tá dando a minha internet, meu Wi-Fi. Agora eu já liguei, ele estava ligado, mas eu acho que eu estava usando o 4G. Mas vamos lá, talvez tenha melhore agora. Vamos lá. Obrigado pelo retorno, Andresa. Então, o Henrique VIII então, fez a reforma, mas era uma reforma política, era uma reforma mais de aparência, mas não tinha mudança, não houve mudança teológica. Bom,
Com o passar do tempo, a teologia calvinista, os calvinistas, né, chegaram até a Inglaterra, a teologia calvinista chegou à Inglaterra, e muitos ingleses se apaixonaram por essa teologia, aderiram a ela, e eles começaram a buscar uma maior pureza da religião, não só teológica, mas também da vida pessoal. Já tinha um problema, a vida do Henrique VIII era muito devassa. Henrique VIII ele era um homem promíscuo, adúltero e tudo mais, e ele era o líder da igreja. Então você tinha uns problemas aí grandes, tá? A igreja, os puritanos começaram a bater de frente com a monarquia. Além disso, queriam uma reforma da vida, queriam uma reforma da teologia, e eles queriam uma reforma do modelo da igreja. A igreja católica ela tem um sistema episcopal, ou seja, o Papa manda, a igreja obedece, tá? Quando o Henrique VIII fez a reforma lá, a reforma meia, né, aquela meia reforma, ele manteve o sistema episcopal, só que agora ele sendo o chefe da igreja. Mas os puritanos, que eram esses caras que absorveram a teologia do Calvino, eles queriam adotar um modelo de igreja, de governo de igreja, de administração da igreja escocês, que era um modelo presbiteriano, onde você não tem um líder máximo da igreja, você elege presbíteros que governam a igreja. E isso dá um poder, assim, de tempos em tempos você muda esse líder, e se você percebe que esse líder, que esse presbítero não tem uma vida de acordo com o cristianismo, ou tem uma teologia ruim, alguma coisa assim, você muda esse presbítero, elege pastores e tudo mais. E o pastor ele tem um poder bem limitado nesse tipo de governo. É diferente de igrejas que a gente conhece, onde o pastor ele reúne o seu conselho, sua mesa diretora, e passa para ele a decisão que ele tomou. No presbiterianismo não é assim, tá? O conselho de presbíteros, cujo pastor é um deles, né? O pastor é um dos presbíteros, se reúne e eles discutem ali. Essa discussão não precisa necessariamente ser uma discussão de briga, tá? Discutem ali no sentido de troca de informações, e às vezes discutem mesmo, brigam mesmo, tá? Ali a melhor decisão para a igreja, e assim tomam decisões baseadas nessas discussões. Eu acho que melhorou bastante agora, né? Acho que o problema era esse. Eu pensei que quando eu ligasse a internet ela ficaria melhor, mas eu tive que mudar aqui a chavinha aqui. Agora parece que não está travando mais. Eu estou me mexendo aqui só para ver se tem delayzinho. Pois bem, dentro desse grupo, é lógico que o rei inglês, os reis ingleses, né? O Henrique VIII, depois ele teve um momento ali que a filha mais velha, Maria, assume o trono e ela tenta voltar ao catolicismo. Depois a Elizabeth, segunda filha a filha do segundo casamento do Henrique VIII, assume. Ela é protestante, mas ela quer manter a igreja ainda no sistema episcopal. Ela não aceita o sistema. Ela é uma rainha e ela quer mandar na igreja do país dela. Agora melhorou, né? Obrigado, Andresa. E aí ela resolve não aceitar. Depois, com a morte da Elizabeth, ela não deixa herdeiros. A nobreza mais próxima tem uma disputa pelo trono, né, a Guerra das Duas Rosas. Bom, os Stuarts e os Hanovers disputam pela coroa, e quando o trono ali é decidido, os reis ingleses querem manter o sistema episcopal. E aí acontecem vários problemas, né? Os puritanos estão cada vez brigando mais. O rei inglês manda prender os puritanos, proíbe eles de pregarem. Como forma de punição, envia um grupo de puritanos para a Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, para as 13 colônias, dizendo que, olha, vocês vão para lá vocês vão construir a vida de vocês, nunca mais vocês vão voltar para a Inglaterra. E aí o grupo foi, e o Bunyan foi do grupo que foi preso, tá? Ele foi preso ele não parava de pregar. Autoridades locais chegaram a falar para a esposa dele:
olha, fala pro John para ele parar de pregar. E aí a gente solta ele tem muitos filhos, ele precisa de alguém que crie esses filhos, não dá para ele ficar preso. E aí a esposa do Bunyan falou, olha, se você soltar meu marido hoje, pela manhã à tarde ele está pregando na praça. Não, é impossível proibi-lo de pregar. E aí ele acabou ficando preso, foi solto, depois foi preso de novo. Tá? Essa foi a vida do Bunyan, do John Bunyan. E ele, na prisão, escreve o livro, né, O Peregrino e o Pilgrims, né, O Progresso do Peregrino, que é o nome original do livro. Tem até aqui nessa versão que eu tenho, que é da Mundo Cristão, tem a capa original do livro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A capa original do livro, o Progresso do Peregrino. Olha lá. Pilgrim's Progress. Progresso do Peregrino, de 1678. É a edição original. Bom? Muito bom esse livro. Mas vamos lá. O que eu acho de interessante do livro? Essa questão dele tratar as coisas da vida cristã como se fossem coisas que de verdade, então, por exemplo, a dificuldade é um morro, entendeu? A dúvida é um castelo sombrio, o desespero é um gigante que nos açoita à noite. Então, eu acho legal isso, porque é exatamente essa impressão que nós temos, né? Quando nós estamos desesperados, a gente é como se a gente tomasse uma surra, né? À noite, e passamos as noites preocupados, desesperados e tal, e no outro dia de manhã o problema continua lá, e aí a gente... Interessante que o Gigante Desespero, isso já está lá da metade para frente do livro, spoilers, esse vídeo contém spoilers, tá? Muitos spoilers, mas o Gigante, ele fala, né? Interessante que ele não mata o peregrino, o cristão e o seu amigo esperançoso. Ele não mata, mas ele recomenda eles que cometam suicídio. Olha, tira sua vida, você não vai escapar daqui. Não tem solução para você, você abandonou o caminho ali é a salvação, né? Você abandonou o caminho da salvação, você entrou nos meus domínios da dúvida, você está em dúvida. Ali é dúvida da fé, né? Você está em dúvida com a sua fé. Mas assim, ou seja, o cristão às vezes passa por momentos de dúvida, e quando ele está num momento de dúvida, ele passa por momentos de desespero, né? Ele está desconfiado, a esposa do Gigante chama-se desconfiança, ele está desconfiado de Deus e de tudo, da vida, da existência, e aí a recomendação do Gigante é cometa suicídio, ou por faca, ou por corda, ou por veneno, que é exatamente o tipo de mortes que haviam, né, de formas de suicídio para a época. Hoje existem outras, mas enfim, no final das contas, suicídio é suicídio, né? E aí ele fica desesperado, ele pensa, ele cogita fazer isso, o cristão, e aí até que ele encontra a saída do castelo com a promessa. Ele lembra-se que ele tem uma promessa de Deus, a promessa está guardada no seu coração, no seu peito. E aí a promessa é a chave que abre as cadeias do calabouço da dúvida. Que legal, eu gosto dessa linguagem dele, né? Torna mais vívido o processo. Mas outras coisas também que eu gosto no Peregrino é que ele trata de questões teológicas de forma bastante tranquila, né? Bem simples, de forma que as pessoas... Ele trata de temas profundos teológicos, né? E eu acho que a apologética, boa parte dela é teologia, tá bom? É teologia, você precisa conhecer teologia, e ele trata de questões bastante interessantes. Eu fiz, nessa minha versão aqui, eu tenho até as anotações minhas, né? Do livro. Eu começo a fazer as minhas anotações aqui. Deixa eu mostrar uma anotação aqui, né, que eu fiz aqui no livro para vocês. Então, eu começo aqui, por exemplo, essa aqui é a primeira página. Eu tenho aqui as minhas anotações aqui que eu fiz dessa primeira página, né? Começa o sonho, o Bunyan, ele conta a história como se fosse um sonho que ele está tendo, né? E aí ele fala, andando um dia pelas regiões, mas tudo é fantasia aqui, né? Andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me um certo lugar onde havia uma caverna.
Ali deitei-me para dormir, e dormindo tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, de pé em um determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa. Um livro na mão, é a Bíblia, tá? E um grande fardo às costas, o seu pecado. E a medida interessante, cara, o Peregrino, eu sou fã dele, do Bunyan. Tudo bem, o Gabriel? Eu não sei se é o Gabriel ou é a Juliana, a esposa dele. Entrou aí agora. Já vi a Priscila também entrou aí. A Priscila Kohler. Eu não sei direito pronunciar o sobrenome dela. E eu vi também a Rebeca Noronha apareceu por aí também. Não sei se ela ainda está. Tá? Mas enfim. E à medida que ele vai lendo o livro, o cristão vai lendo o livro, o fardo aumenta o peso do fardo. A ideia que o Bunyan quer passar ali é que à medida que nós conhecemos a Deus, à medida que nós lemos a Bíblia, maior a consciência que nós temos dos nossos pecados. Tá? Então, o que a Bíblia revela para nós é que nós somos. E o pecado vai se tornando mais pesado porque eu vou tendo consciência do pecado que eu tenho. O fardo estava lá. Ele me levaria à destruição de qualquer forma. Mas eu não tinha consciência de quão peso eu carregava. E à medida que eu vou lendo a Bíblia, eu vou tendo consciência do meu pecado e ele vai se tornando cada vez mais pesado, maior. E o Bunyan fala que ele está vestido de trapos, tá? E ele olha na direção oposta da sua casa. Ele está olhando como se ele estivesse de costas para sua casa, para sua vida, né? E olhando para o nada. E aí ele diz: o que devo fazer? E ele chega a essa conclusão porque ao ele abrir o livro, o cristão fala assim, o Bunyan, ele escreve assim: olhei e o vi abrir o livro. E ao lê-lo e lendo chorava e tremia. E já não se contendo, rebentou num choro sentido, dizendo: que devo fazer? Ou seja, se você continuar lendo esse capítulo, o que está acontecendo? Ele está tendo consciência do seu pecado, ele sabe. Estou travando de novo. Deixa eu ver aqui como é que internet que eu estou usando. Normal. Ele começa a ter consciência do seu pecado, ele começa a ter consciência de que se ele continuar nessa vida, ele está perdido. Inclusive, a vila onde ele mora chama-se Vila da Destruição, ou Cidade da Destruição, porque ela está aguardando ser destruída, só que eles não conseguem sair de lá. E aí ele toma consciência de que ele será destruído, que ele vai para o inferno por causa dos seus pecados, que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não sabe fazer. Não sabe o que fazer, melhor dizendo. E aí ele volta para sua casa, retorna para casa, e ele fica desesperado, porque ele tomou consciência que ele está perdido, que ele está em pecado, que a cidade será destruída dele. E, assim, a cidade chama-se Cidade da Destruição, mas é como se todo mundo tivesse com o ouvido e olhos e mentes tapadas e não consegue perceber que paira sobre eles uma aura de destruição e logo isso vai acontecer. Mas ao ler o livro, ele tomou essa consciência, ele despertou para essa realidade. Nossa cidade será destruída, vamos todos morrer, seremos todos destruídos pela ira divina, porque nós estamos provocando a ira de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus, e essa ira será derramada logo, logo, e eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tenho a mínima ideia do que fazer. E aí ele vai para casa. Aí e ele vê os filhos, ele sabe que os filhos serão mortos, serão destruídos por esse juízo que está iminente, para cair de forma iminente. Opa, vamos lá, língua portuguesa, ajuda aí. Eminente sobre eles. E ele não sabe o que fazer. E ele fica lendo o livro e quanto mais ele lê, mais consciência da destruição da cidade ele toma. E aí chega um momento, e ele não quer contar para os filhos para não assustá-los, não quer contar para a esposa, até que chega um momento que ele não aguenta e ele fala: olha, eu li nesse livro que nós seremos destruídos e essa cidade será destruída e nós estamos perdidos, nós estamos em pecado, nós estamos provocando o Senhor desse mundo, desse reino,
e que é Deus, né? E aí o juízo virá e aí os filhos e a esposa dele ficam assustados e põem ele para dormir e tentam dar calmante para os nervos para que ele se acalme, mas não adianta. Quanto mais ele lê, mais ele tem uma consciência disso. Os trapos dele, que são a justiça dele, né? Ele veste trapos, ele é um mendigo, ele é um miserável. E aí a questão ali, o trapo é a própria justiça. Aí focado lá em Hebreus, que diz, né, que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. E o Bunyan, naquela situação ali de desespero, ele não sabe o que fazer. E ele está durante o dia, enquanto ele trabalha, o tempo todo, o livro na mão, ele lê o livro e ele tem mais consciência do que vem pela frente. E ele não sabe o que fazer, até que chega um dia um homem chamado evangelista para ele. É o evangelho, né? Chega para ele e fala: o que foi que você está aí tão assustado? Ele falou: olha, eu li nesse livro que tem aqui na minha mão, que é a Bíblia, né? Que eu estou sobre grande risco, eu estou sobre grande perigo, eu estou com esse fardo aqui que cada vez está mais pesado, eu não consigo tirá-lo de mim, e eu não sei o que fazer com relação a esse fardo, eu preciso me desvencilhar dele, mas eu não sei o que fazer. E aí o evangelista pega o livro da mão do cristão e lê, né, aquela passagem bíblica que diz: o que farei para escapar da ira vindoura? E aí o peregrino fala: é exatamente isso, eu não sei o que fazer. E aí o evangelista fala para ele assim: ó, você está vendo lá longe a porta estreita? E aí o cristão olha na direção e fala: não consigo ver. Aí ele fala assim: mas você vê a luz radiante? Aí o cristão: a luz eu vejo. E aí o evangelista fala para ele assim: ó, corre naquela direção. Então o cristão, ele larga as coisas dele e ele sai correndo na direção, ele não olha nem para trás, ele sai correndo na direção da porta estreita, da luz radiante. E ele vai correndo, e aí quando ele sai correndo naquela direção, sem olhar para trás, sem olhar para a família, sem olhar nada, aí a ideia, né, da esposa de Ló, que olhou para trás e vira a estátua de sal, mas o cristão, ele não olha, ele sai correndo em direção, o foco dele é a luz, ele precisa chegar no portão, e ele vai correndo naquela direção, e aí os vizinhos, a esposa começa a gritar, os filhos começam a gritar, pedindo para ele voltar, para ele desistir não correr para lá, para ele ficar. E aí dois vizinhos correm atrás do cristão e tentam alcançá-lo, para tentar pará-lo. E aí ele continua correndo, até que esses vizinhos o encontram e interpolam, e param ele e começam a conversar com ele. E aí ele começa a falar: olha, não, eu tenho que ir para aquela direção, eu tenho esse fardo aqui. E aí os vizinhos falam: você é um radical, você tem que parar com isso. Você, como tantos outros, já foram para essa jornada e desistiram. O que você está pensando em fazer? Você vai desistir também. Você não vai aguentar. Fica aqui é seguro. Lá é desconhecido. Você vai... E aí aquela conversa dos amigos nossos que temos às vezes, né? Você vai seguir esse caminho, você vai ser um cristão. Cara, que loucura. Olha aqui o que a gente tem. Esse negócio de evangelho, esse negócio de Bíblia, esse negócio é retrógrado. E olha só como que a coisa é atual e foi escrita 400 anos atrás. Então, eu falei aqui um pouquinho só do primeiro capítulo, tá bom? O segundo capítulo é quando ele vai chegando ali na porta, ali no pântano da desconfiança, e antes um pouquinho de chegar na porta estreita. Eu vou parar de falar do livro, mas eu recomendo bastante a leitura do livro. Bom, como eu disse para vocês que chegaram aqui do começo, eu estou tratando da questão da vida cristã. A vida cristã é uma coisa que está como nós vivemos a nossa vida, tá? Não adianta, eu já falei isso em outras ocasiões, não adianta nós termos uma boa teologia, nós temos um bom conhecimento bíblico, se isso não se transformar em atitudes da nossa parte. Nós precisamos viver como cristãos, nós precisamos lutar contra o nosso pecado. Nós precisamos dar um bom testemunho, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Lógico que isso não é fácil. Isso não é fácil, não é fácil de verdade.
Eu muitas vezes penso que progredi em algumas áreas da minha vida e de repente eu estou cometendo erros que eu não deveria estar cometendo. E eu fico muito triste, chateado com isso. E aí eu luto contra esse meu pecado. E aí de repente parece que eu consegui sufocá-lo, derrotá-lo. E quando eu menos percebo, ele está lá de novo, zombando da minha cara, né? Fala, John, fala, Rodrigo. Tudo bem? É o Rodrigo Almeida. Esse Rodrigo é o Rodrigo faz seminário comigo em São Paulo. Tudo bem, Rodrigo? Um abraço para você e sua família. O John é meu parceiro aqui do meu canal. Mas a vida cristã, ela é uma vida que é algo que a gente tem que prestar muita atenção. E nela tem que se refletir toda a nossa teologia. É aquilo que a gente fala, eu já falei também, é a união da nossa ortodoxia, ou seja, da doutrina correta, com a nossa prática correta, que a gente chama de ortopraxia. Quando nós unimos os dois, então nós temos uma vida cristã abundante, pujante, que se desenvolve para a glória de Deus. Não é fácil, tá? Mas é extremamente importante. Muitos, isso é algo já estudado, muitos daqueles que abandonam a fé, eles não tinham uma vida cristã, eles já não tinham uma vida cristã quando abandonaram. Tá? Então, assim, já tinha uma vida cristã raquítica ou de pouco estudo bíblico, de pouco conhecimento bíblico, de pouco interesse, não só conhecimento, mas porque a gente pode ter esse conhecimento somente na mente. Hoje eu estava conversando com uma aluna minha, na verdade eu estava conversando com os alunos, e aí essa aluna mais interessada num tema que eu estava falando, eu tratava de filosofia, estava falando de... Peguei a parte de história e aí entrei para o lado da filosofia, e aí ela se interessou pela conversa, ela começou a falar mais desse assunto, e aí a gente acabou, ela quis falar de religiões, ela entrou no falar do budismo especificamente. Aí ela falou do budismo, eu falei um pouco das coisas que eu sabia a respeito do budismo. Ela também parecia conhecer bastante sobre isso, sobre o assunto. Ela entendia o que eu estava falando, ela sabia do que eu estava falando. Quando a gente percebe que a pessoa entende do assunto, né? E quando você está falando para a pessoa só está olhando para você e, tipo, não faça a mínima ideia do que você está falando, cara. Aí você vê que a pessoa não está entendendo, ela não sabe daquilo, mas ela entendia, ela estava entendendo e ela, inclusive, comentava algumas coisas que eu estava falando. Inclusive, ela que trouxe a conversa, nós estávamos falando ali de platonismo, né? O mundo das ideias, o mundo material, a ideia toda, e aí ela pegou e eu falei para ela da filosofia moderna, da questão das mentes, da mente, né, da grande mente e tal. E aí eu falei, olha, em certo ponto isso é tratado naquele filme Matrix, né, o Matrix, como a gente chama aqui no Brasil. Aí ela falou, mas o Matrix tem uma pegada de budismo, né? Eu falei assim, não, ele tem sim uma pegada zen budista, mas zen budista é uma das vertentes do budismo, tá? Mas é uma união disso com filosofia moderna. Então isso não é só tratado pelo budismo, não. A ideia de que existe uma mente e o mundo real é uma ilusão. O mundo real está somente na nossa mente. Isso foi tratado por filósofos modernos, tá? E aí nós conversávamos sobre isso. E assim, e aí ela falando, aí teve uma hora que ela comentou assim, para mim religião tem que ter mais de 2000 anos. Aí eu dei risada e falei, aí eu comentei, mas a conversa não tava na igreja, então era uma conversa de escola. E eu falei para ela, mas muitas das religiões que existem hoje, elas são, na verdade, releituras de religiões antigas, né? Tem muito aspecto do judaísmo, ou do cristianismo, ou do budismo, ou de alguma religião oriental. Então essas que a gente conhece hoje, ou elas são antigas e chegaram aqui recentemente, ou são vertentes ou desdobramentos
de religiões mais antigas. Mas do que eu estou falando é que às vezes esse conhecimento ali parecia ser um conhecimento da nossa conversa, um conhecimento apenas intelectual. Tá? Embora eu gosto muito dessa aluna, embora ela conheça essas religiões e ela diga, para mim religião tem que ser mais de 2000 anos, parece que o conhecimento que ela tinha de religião, ou que ela tem de religião, ela é só um conhecimento mental, né, intelectual. Isso é bom, o conhecimento intelectual é bom, mas ele não pode, no caso do cristão, isso não pode ser algo apenas mental, intelectual. Ele tem que ter um significado para a vida, ele tem que ter nós temos que agir em relação a esse conhecimento. E isso é extremamente importante. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver a diferença em nós. Nós não podemos nos comportar como eles se comportam. Tá? Nós não podemos se comportar como eles quem, né? Eu gosto de identificar quem são eles. Eu lembro quando eu estava na faculdade de História, e aí às vezes os alunos cometiam eles iam comentar de algum assunto, então eles falavam assim, então, existe uma democracia, mas uma democracia para eles. Aí quando eu estava num grupo, né, às vezes discurso de grupo, aqueles seminários, né, que a gente apresenta, eu já deixava claro que eu não gosto. Eles é pronome definido, tá? Quem são eles? Então é importante que seja claro, fique claro quem são. Aí quando eu era do grupo eu esclarecia logo de cara. Quando eu não era do grupo eu já fazia, mas quem são eles? Eu perguntava, de quem você está se referindo? Aí ele falava, eu tô dizendo dos governantes. Ah, tá. Por quê? Porque é muito importante que fique claro quem são eles. Então nós não podemos parecer com eles. Eles quem? Nós não podemos parecer com os não cristãos. Nós não podemos parecer com as pessoas que não são de Cristo. Se não há diferença entre nós. Eu vi essa frase esses dias, essa frase não é minha. Se as pessoas não conseguem distinguir entre entre mim, né, e o não cristão, então algo de errado há com o meu cristianismo. As pessoas precisam ver Cristo em mim. Esse desejo por Deus, esse amor por Deus, é isso que eu tenho percebido nos jovens. A ausência disso. Desse amor por Deus. Um amor apaixonado por Deus. Um amor racional por Deus. Um amor de fato, que ame a Deus, que anele por Deus. Como o salmista canta, né, ou escreveu a poesia, né? Como a corça que suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Tem gente que fala que essa é uma linguagem muito feminilizada. Realmente existe um pouco dessa forçada de barra, principalmente em alguns grupos neopentecostais. Os novos pentecostais, existe essa forçação de barra. Mas essa linguagem de assim como a corça suspira pela água, eu suspiro por ti, é uma linguagem bíblica, é do salmista. Então esse anelo por Deus, conhecer a Deus, querer estar onde Deus está, como tem um hino que canta, né, uma música que canta, eu só quero estar onde o Senhor está. Mais fácil de falar do que fazer, né? A gente também tem essa questão da gente canta muitas coisas que não falar, não cantar, a gente diz que fará, o que faz, mas na vida não faz de fato. Mas esse desejo por Deus, esse desejo de conhecer a Deus, esse amor por Deus, sabe, não vê a hora de estar sozinho com Deus, de meditar na palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Meditar é mais do que ler, né? É ler e se pensar aquilo que leu, ficar repensando aquilo, ficar exercitando aquilo e tentar colocar aquilo em prática na sua vida. Como eu posso aplicar isso na minha vida? Esse é um dos grandes desafios do pregador. Você pega aquela mensagem bíblica e fala assim, e o que quem está ouvindo a mensagem, ele se pergunta, tá, lindo, bonito, mas o que isso tem a ver com a minha vida? E aí o pregador pega e fala,
Isso tem a ver nesse ponto com a sua vida. É nisso que ela se aplica na sua vida. É isso que você tem que colocar em prática. Vai lá e faz. Faça isso hoje. Porque a gente tem mania de postergar, né? A gente gosta da segunda-feira. Segunda-feira eu começo. A semana começa no domingo, mas a gente só trabalha a partir de segunda, pelo menos a maioria das pessoas, né? Tem gente que não trabalha, enfim, de forma todos os dias, ou a folga não bate no domingo, mas normalmente a maioria das pessoas começa a trabalhar na segunda. Então, segunda é o dia de começar, né? Segunda eu começo o regime. Segunda-feira eu começo eu paro de beber. Segunda-feira, não, eu não bebo, tá? Mas as pessoas falam por aí. Segunda-feira eu vou começar a ler a Bíblia. Segunda-feira eu vou começar a orar mais. Eu vou dedicar um tempo de oração, mas é a partir de segunda. Ou então se o mês está acabando, esse mês está acabando, dia 1º de março, já dá certinho que cai numa segunda. Se não me engano, cai numa segunda. Já é começo de mês e segunda-feira. Deu certinho, é isso aí. Dia 1º de março, começando o mês, eu vou começar agora a mudar de vida. Ou então quando tá no final do ano, né? Olha, o ano que vem, 2020, né, finalzinho de ano, aquelas preposições, né, que nós fazemos, aqueles votos que fazemos, eu nem faço mais. Mas tem gente que faz ainda aquelas determinações, né, a partir de janeiro eu vou fazer isso, isso. E eu desafio sempre a minha igreja é o seguinte, pessoal, vocês têm que começar isso agora. É agora. Se você está em casa, eu falo para aqueles que estão em casa, né? Se você está em casa, não está vindo na igreja porque está em culto remoto, né? Tem o pessoal do grupo de risco que está assistindo online os cultos. Se você está em casa, acabou o culto, dobra o seu joelho e começa agora. Pega a sua Bíblia e começa a ler agora. Não deixa para amanhã. Não deixa, porque amanhã já acabou. Então, amanhã o seu desejo acabou, amanhã começa agora. Porque o que te impede de começar agora? Nada, é só preguiça. Então, começa agora. Então, esse desafio da vida cristã, de manifestar Deus, tá? Manifestar Deus nas nossas atitudes. Quando os nossos colegas nos chamam para o barzinho, é não. Ah, mas você vai lá e toma coca. Não, não vou, cara. Não vou, porque primeiro vocês vão falar, o assunto que vocês vão conversar não me diz respeito. Né? Num bar ou num lugar onde ébrios se reúnem, bêbados, né? Ébrios se reúnem, coisa boa não vai sair ali. Coisa boa de Deus, muito menos. Tá? Então, a companhia dos santos é muito boa. Nós estamos num momento de distanciamento, não está fácil, mas, gente, quanta live, a gente não aguenta mais live, né? Mas quanta coisa boa nós temos hoje. Quanto material bom nós temos hoje, né? De teologia, de filosofia, enfim, de conhecimento geral. Quanta coisa boa nós temos. Tem porcaria também, tem coisa ruim. Muita coisa ruim. Talvez muito mais ruim do que bom. Mas tem coisa boa. É só a gente saber procurar. Entendeu? Converse com os irmãos. Busque fazer uma live. Fica disponível. Se interesse pelo outro, né? Porque a gente sempre quer que os outros se interessem por nós. Eu tenho... é uma das ênfases da escola hoje em dia, já faz um tempo, na verdade. Desde que eu entrei no Estado, eu ouço falar disso, já faz 11 anos que eu dou aula no Estado. Eu ouço falar sobre a interdisciplinaridade, ou seja, você entrelaçar disciplinas. Hoje já estão falando de transdisciplinaridade, é só dar nome diferente para a mesma coisa, tá? É que o Estado, quando ele quer melhorar a educação, ele muda o nome do negócio. Então, a gente fala, e aí às vezes em discussões entre professores assim, aí algum professor sempre fala assim, mas ninguém me ajuda, ninguém oferece ajuda para mim, ninguém vem perguntar para mim o que eu posso, o que ela pode, como ela pode me ajudar. Aí um dia nessas reuniões eu falei assim, mas eu virei pro cara e falei assim, virei não porque não estava presencial, né? Eu falei, era uma reunião online. Eu falei, a gente sempre fica querendo que os outros nos ajudem. Quando foi que você ofereceu ajuda para alguém? Então, esse oferecer ajuda, né? Se interessar pelo outro, ter uma vida digna do Evangelho, para que as pessoas vejam Cristo em nós.
Aquela passagem de Pedro, né, que diz que nós devemos responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós, ela começa assim, ó, antes santificai a Cristo em tudo, e estais sempre prontos a responder com mansidão e temor. Responder com mansidão e temor é uma das formas de santificar, de honrar, de glorificar a Cristo em tudo. Então, honrando Cristo, tá? Nós defendemos a nossa fé. Honrando Cristo, nós respondemos, é uma forma de responder àqueles que pedem a razão da nossa esperança, da nossa fé, aquilo que cremos. As pessoas verão aquilo que cremos, né? Não ouvirão apenas. Eu já ouvi uma frase, ela é muito bonita de ser dita, parece ser muito bonita, mas ela é falsa, tá? Que diz assim, ó, pregue de todas as maneiras e se for preciso fale. Gente, isso é errado. A pregação consiste em anunciar o evangelho de forma falada. Ah, mas e se o cara não é surdo? Ah, então você vai falar em libras. Você vai falar em gestos. Mas você tem que... Esse é o principal método de pregação do evangelho. A sua atitude vai colaborar com a pregação. E não o contrário. A pregação vai colaborar... A pregação vai colaborar com a atitude. Não, a pregação é o principal, falar é o principal. E a sua conduta vai reforçar aquilo que foi falado. Vai aplicar com exemplo aquilo que você disse com as palavras. Tá? Então, essa questão é extremamente importante. A vida cristã é extremamente importante. Nós temos que viver para a glória de Deus. Tá? Viver para a glória de Deus. Eu farei alguns comentários do livro do Peregrino, tá? De pontos dele, nas próximas lives. E aí depois tem um projeto, falando um pouquinho para vocês do novo projeto. Nós estamos com poucas pessoas aqui na live, já passa de 1 hora. Mas não tem problema, porque ela vai para o YouTube e depois as pessoas poderão assisti-la lá. E também fica no IGTV, tá bom? Mas um projeto novo aí nosso é fazer uma série de lives tratando do livro do William Lane Craig, o Em Guarda. O Em Guarda é um livro de apologética. Ele diz que é para leigos, mas vai dar uma lida lá. Para leigo, o Craig, ele tem uma visão de leigo assim, bem superestimada, né? Ele não subestima, ele superestima, né? Ele considera o leigo porque temas bastante complexos, tá bom? Mas eu pretendo trazer isso de uma linguagem simples para que você possa compreender aqueles temas complexos ali e quem sabe até depois você adquire o livro. Eu não vendo, tá? Não vendo livros, mas você adquire o livro numa livraria cristã e tem livrarias boas em São Paulo, com livros, preço muito bom, e então vale a pena comprar. Depois eu vou consultar aqui o meu parceiro de assuntos aleatórios, se eu posso fazer propaganda de graça para os outros, mas tem essa livraria, livrarias boas em São Paulo, na Conde Sarzedas, que tem livros muito bons e quem sabe você compra esse livro lá. E aí, com as lives facilitando, você tenha mais uma compreensão um pouco melhor dos temas que são abordados ali no Em Guarda. Então, esse é o nosso novo projeto. O meu parceiro já botou uma carinha dando risada aqui já. Então, a gente teremos esse projeto aí mais pra frente, tá bom? Será uma série de lives, elas serão gratuitas, tá? O curso, para quem fez o curso, nós vamos regravar a aula, tá? A aula ficou boa de conteúdo, gostei do conteúdo, acho que eu consegui, bom, pelo menos aquele pessoal que assistiu e me deu um feedback muito bom, mas eu não achei que a qualidade do vídeo tenha ficado boa. Eu acho que, assim, coisas de vivendo e aprendendo, né? Nós imaginávamos que seria uma coisa e acabou não sendo
do jeito que a gente imaginou. E também assim, eu escolhi fazer no começo da tarde porque naquele período nós estávamos vivendo um período de chuvas torrenciais muito fortes, mas no final da tarde, por volta das 5 horas. Então eu imaginei começando às 2 e terminando às 5. Se começar a chuva, ela vai estar ainda, vai pegar no final da live ou da aula. Mas aconteceu que a chuva caiu 2 horas da tarde, bem na hora que eu comecei, e foi muito forte. O local que eu estava tinha telha, eu acho que de zinco. Então foi tinha o forro tudo, mas a chuva foi muito forte. E aí ficou um barulho, o som acabou ficando muito abafado. Então a gente achou que, eu achei, e o John, que é o meu parceiro, também achou que o som não ficou bom. Então nós vamos regravar num outro local. E eu pretendo gravar de manhã, porque aí, apesar que hoje já deu uma surpresa ainda, choveu bastante aqui em Mogi, de manhã, forte de manhã e à tarde. Então é difícil, mas eu pretendo gravar no local onde teria um som um pouco, um isolamento um pouco melhor, tá? E que também eu teria uma claridade maior, será mais claro. Então, para quem e essa nova quem fez se inscreveu no curso, o vídeo já separado por módulos, as aulas separadas por módulos já estão na Hotmart, você pode assistir. Mas essa nova gravação, assim que ela for feita, ela será disponibilizada lá também, tá bom? E aí você vai ter acesso com uma qualidade melhor de vídeo e de som. O conteúdo é basicamente o mesmo. É lógico que gravando de novo não vai ser igualzinho, mas vai chegar, eu vou tratar do mesmo tema, talvez até um pouco melhor. Que Deus abençoe você, um abraço. Já passei aqui de 1 hora, eu vou encerrar na live aqui. Obrigado por vocês que estiveram aqui. E se você pegou o finalzinho, no YouTube, no meu canal do YouTube, Diogo Henrique de Sá, você consegue encontrar, tá bom? Aí a live. Se você tiver dificuldade, esses dias eu procurei eu quis fazer um teste para ver a facilidade de encontrar a minha página no YouTube, aí eu senti um pouco de dificuldade, tem muito Diogo. Então, aí aparece um monte de gente, como eu tenho poucos inscritos ainda, o YouTube ele privilegia aqueles que têm mais inscritos, então fica um pouco difícil de encontrar. Mas se você tem dificuldade, peça para mim que eu mando o link para você. E aí você... aquele ritual do YouTube, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho para você receber as informações aí. Obrigado ao pessoal que esteve comigo. Nilo, brigadão Nilo, teve aí desde o comecinho aí. O John, o Daniel Kaufman, esteve, não sei se está aí, a Mônica, minha ex-aluna, o Rodrigo Almeida, seminarista junto comigo, o Gabriel ou a Juliana, sua esposa, um deles passou por aqui, a Rebeca Noronha, a Priscila Kohler, a Andresa esteve por aí, não sei se ela está por aí ainda, mas esteve comigo bastante parte da live. Obrigado pela presença de vocês. Um abração e até a próxima. Um abraço. Deus abençoe. Encerrando aqui. Tchau, tchau, tchau.